As odiosas, as manifestações odiosas, elas se subdividem em três tipos. O que pode motivar uma obsessão odiosa? Uma vingança. Eu tenho ódio de alguém, tenho raiva mesmo. Eu quero me vingar da pessoa. Então eu vou e perturbo esse indivíduo porque eu tenho raiva dele. Então a minha motivação é porque eu tenho raiva. Ou ele me fez alguma coisa, dessa encarnação ou de outra, ou de repente um parente dele me fez e eu não consigo acessar ele, eu acesso você, paciência. Então você tem um pai que tem uma história bastante mal resolvida e as entidades obsessoras, às vezes, nem ele é tão casca grossa que até para obsediar os obsessores têm dificuldade, porque ele tem uma série de entidades horrorosas que andam junto dele e que até servem como uma espécie de guarda-costas das maldades que ele faz. Então, essas entidades fazem até uma espécie de proteção. Eu quero perturbar, eu não consigo fazer, porque esses perversos que estão em torno dele nem deixam que eu chegue próximo, porque eles querem que ele continue fazendo o que ele faz, para que ele sirva aos interesses que eles têm. Então, essas entidades perversas não deixam eu perturbá-lo. Perturbar a filha dele, que a filha dele é mais frágil, então eu vou fazer ela adoecer, vou fazer ela ficar perturbada, porque ela é infeliz, ele fica infeliz também. Então eu uso uma forma de perturbar outro para atingir outras pessoas. Mas, de todo caso, o processo é ódio. Então, a primeira razão das obsessões odiosas é exatamente a vingança. A segunda é aqueles que odeiam a causa do bem. Ele não tem um ódio direto da pessoa. Não tem nada contra ela, até é gente boa, mas eu não quero ela dando aula para essas crianças aqui. Então, ela vai ganhar uma perturbação por isso. A hora que ela largar de ser professora das crianças, que ela deixar de ir para a sala de aula, aí quero mandar aqui agora um olá para minha querida amiga Zanda, de Jequié, minha professora Zanda. Uma boa noite para você, Zanda. Então, a gente ganha uns inimigos espirituais quando a gente tem uma causa no bem. Pode ser a professora, pode ser a enfermeira que cuida de doentes, a pessoa que trabalha num posto de saúde, sei lá, qualquer causa do bem que você tenha, você ganha uns obsessores. A pessoa trabalha como político, lá naquele congresso, imagine quanta obsessão deve ter. Então, você não tem nada contra a pessoa. Se ela sair daquele ambiente, a perturbação para. Por quê? Porque a perturbação não é contra ela, é contra a causa. Só que, ao mesmo tempo que tem obsessores, tem uma quantidade enorme de benfeitores que estão cuidando de nós e evitando com que essas perturbações aconteçam. Então, as causas odiosas podem ser por vingança, sim. Pode ser pela causa que você defende, e aí você ganha obsessores e muitos benfeitores, sempre em número maior do que os obsessores. E uma terceira causa das motivações odiosas é a inveja. Eu não tenho nada contra você, mas eu odeio que você dê certo. Você dar certo me incomoda demais. Porque quanto mais você dá certo, mais eu sinto culpa por não ter feito o que eu fiz. Não sei se vocês já viram, isso às vezes acontece em algumas famílias, em que você tem um irmão, que o irmão se dá sempre bem e o outro se dá sempre mal. Aí o irmão que não se dá bem fica com inveja do que faz as coisas certas, porque os pais, esse teu irmão só faz coisa certa, você, olha o outro aqui. Então ele começa a desenvolver uma inveja do irmão. Então ele conspira contra a felicidade do outro. Ele arma para que o outro caia. Tá vendo, pai? Ele também cai, ó. Eu faço besteira, mas o seu filho aí, ó, também cai. É esse sentimento. Então, alguns espíritos, quando veem algumas pessoas acertando muito, fazendo muita coisa certa, eles se incomodam e partem para um processo de perturbação, porque eles querem efetivamente promover a queda do indivíduo para aliviar a sua consciência da sua incapacidade de lidar com o bem. Agora, existem outras duas causas que são não odiosas. Perturbação que acontece, mas que não é motivada pelo ódio. A primeira delas é a obsessão por afinidade. Eu não odeio, eu sou parceiro dele. A gente bebia junto e vai continuar bebendo porque a gente se gosta. Então, ele não abandona a pessoa. Ele quer beber porque a pessoa é o amigo do passado.
Ele é meu amigo do passado. E como ele é meu amigo, nós somos conhecidos. É uma questão pessoal, eu gosto dele. Então a gente está sempre junto. E por isso que eu estou junto com ele. Mas eu não admito que me chamem de obsessor, que eu não faço mal a ele, nós somos amigos. E eu sou amigo dele há mais tempo do que vocês são dele. A gente se conhece desde a época do Império Romano, que a gente bebia vinho junto. Então, não digo que eu sou inimigo dele, que não é verdade. Eu só quero que ele continue bebendo comigo. Então, é um tipo de obsessor por afinidade. Ele não odeia. Na verdade, ele quer o comparsa com ele o tempo todo. Nessa parte da afinidade, existe um segundo subtipo, que são os que são afinados conosco, mas até nem nos conhecem. Mas eles têm sintonia de ideias. Ele está triste e diz assim, eu estou triste também, que nem você, eu quero ficar aqui com você, você é triste, eu também sou triste. E ele nem conhece, mas eles se juntam e promovem um processo de depressão, porque ele se sente atraído pela tristeza do outro. Então a gente vai agasalhando sem perceber a ideia perturbadora e entra num processo depressivo por esse fenômeno da conexão com esses espíritos. E temos um último caso de ideia perturbadora, que é a ideia perturbadora por apego. Eu posso promover um processo de perturbação por apego. Eu desencarnei, vamos dizer que eu gosto demais da Mônica, e eu tive um câncer no cérebro. Desencarnei, mas eu gosto demais dela. E aí, quando eu desencarno, eu fico na casa dela, eu gosto demais dela, eu vou para o trabalho com ela. Eu não largo dela. E como eu gosto muito dela, a gente fica vinculado e daqui a pouco ela começa a adoecer. Ela vai no médico, não tem nada. E o povo diz, está com doença espiritual. Essa doença espiritual, na verdade, é de alguém que está conectado. Então, ele perturba, mas não porque ele odeia. Não tem ódio, até ama. Mas ele tem um apego. E ele não sai de perto da pessoa. E na crença de querer estar próximo, ele acaba prejudicando o seu afeto, seu querido, né? Então, a gente acaba tendo esse tipo de situação que precisa ser trabalhada.